Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Sinqia, referentes ao quarto trimestre do ano de 2019. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Bernardo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Bernardo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela presença em nossa teleconferência. Eu gostaria de começar a apresentação pelo slide número 2, onde eu destaco importantes recordes do ano de 2019. O primeiro deles é a receita líquida recorde de 175,1 milhões, um crescimento de 23,3% em relação a 2018. A receita de software recorde também, de 121 milhões, um crescimento de 34,2% sobre 2018 e representando 69% da receita total da companhia. A receita de recorde de serviços de 54,1 milhões, crescimento de 4,3% sobre 2018 e representando 31% do total. Também atingimos receita recorrente recorde de 145,4 milhões, crescimento de 25,6% sobre 2018, e lucro bruto recorde de 57,9 milhões, um crescimento de 9,4% sobre 2018. O EBITDA ajustado também foi recorde, de 21,1 milhões, um crescimento de 9,8% em relação a 2018. Eu passo agora para o slide número 2, onde eu vou apresentar os dados relativos ao quarto trimestre, também um quarto trimestre bastante significativo e repleto de recordes. O gráfico no canto superior esquerdo mostra que no quarto trimestre nós registramos receita líquida recorde de 48,1 milhões, um crescimento de 21,2% sobre o mesmo período do ano anterior. O gráfico no canto superior direito ilustra a receita recorrente recorde de 39,6 milhões, representando 82,5% do total e um aumento de 23,1% sobre o mesmo período do ano anterior, com destaque para 7,2 milhões adicionais em receitas relativas à subscrição de software. Já no canto inferior da esquerda, a gente mostra que o lucro bruto do quarto trimestre também foi recorde, de 17,6 milhões, com crescimento de 19,1% e com margem bruta de 36,5%. No gráfico ao centro, abaixo ao centro, as despesas gerais e administrativas alcançaram 12,4 milhões, representando 25,7% da receita líquida, uma queda percentual de 0,9 pontos em relação ao quarto trimestre de 2018, comprovando que a companhia continua diluindo as despesas fixas e capturando as sinergias das empresas adquiridas. E por fim, o gráfico abaixo à direita ilustra que o EBITDA ajustado, ou seja, desconsiderando os itens extraordinários relacionados às aquisições, foi recorde de 6,4 milhões, um crescimento de 31,2% em relação ao mesmo período do ano anterior e com margem EBITDA de 13%. Agora eu quero passar a palavra aqui ao Thiago Rocha, nosso diretor financeiro de RI, que vai dar seguimento à apresentação. Thiago. Obrigado, Bernardo. No slide 4, iniciamos a sessão mostrando o valor bruto da nossa carteira de contratos recorrentes de software. Os que já foram implantados e estão gerando receita, e os que ainda não foram implantados e passarão a gerar receita no futuro. O valor da carteira de contratos alcançou o recorde de 147,3 milhões no quarto TRI, uma evolução muito expressiva de 59,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior. A carteira inorgânica, proveniente das aquisições realizadas nos 12 meses anteriores à data base da divulgação, ou seja, Atena, Aderseprev, Softpar e Stock Info, totalizou 41,3 milhões.
E a carteira orgânica somou 106,1 milhões e cresceu 2 dígitos, 14,7%, um percentual que reflete um desempenho comercial bastante satisfatório. No entanto, nós reconhecemos que existe um desafio operacional de executar as implantações para trazer essa receita o mais rápido possível, e esse desafio é o nosso principal foco de atenção nesse momento. No slide 5, demonstramos o desempenho por unidade de negócio. Do lado esquerdo acima, a unidade de software registrou receita líquida de 33,6 milhões no quarto TRI, um novo recorde com crescimento de 36,5%. O número reflete principalmente uma adição inorgânica de 8,6 milhões, mas também uma adição orgânica de 0,4 milhão, que é praticamente toda proveniente de subscrição. E no lado esquerdo abaixo, a unidade de software apresentou lucro bruto de 14,1 milhões, um novo recorde, com crescimento de 28,2%. A margem bruta foi de 41,9%, redução de 2,7 pontos percentuais, que ocorreu basicamente por um motivo. Quanto maiores as vendas, maiores os custos de implantação. E esses custos foram de 3,3 milhões no quarto TRI, 12,1 milhões no ano, comprimindo a margem bruta no curto prazo. No lado direito acima, a unidade de serviço registrou receita líquida de 14,5 milhões no quarto TRI, uma leve redução de 3,8%, que reflete principalmente a queda no volume de projetos, apesar de um crescimento discreto no outsourcing. E no lado direito abaixo, a unidade de serviços apresentou lucro bruto de 3,5 milhões, uma contração de 7,4%, diretamente relacionada à redução de receita que eu já comentei, parcialmente compensada por uma diminuição dos custos. Por consequência, a margem bruta foi de 24%, uma redução de apenas 0,9 ponto percentual, ou seja, praticamente estável. No slide 6, nós analisamos a evolução do resultado inorgânico de software nos últimos 4 trimestres, um período em que a Sinqia realizou várias aquisições e as suas respectivas integrações. O gráfico à esquerda mostra a comparação da margem bruta orgânica com a margem bruta inorgânica. Sempre que nós realizamos uma aquisição, é comum observar uma redução inicial da lucratividade devido aos custos de integração, seguida por uma melhoria da lucratividade proporcionada pelas sinergias. E esse padrão se repetiu mais uma vez em 2019. No primeiro TRI, nós adquirimos a Atena e a DS Prev. No segundo TRI, a Softpar. E no quarto TRI, quando a integração dessas 3 empresas já havia avançado bastante, nós reportamos um resultado mais limpo. E, por consequência, a margem bruta inorgânica evoluiu dos iniciais 30,9% no primeiro TRI para 41,7% no quarto TRI e alcançou praticamente o mesmo nível da margem bruta orgânica. E o gráfico à direita ilustra o impacto dessas aquisições nas despesas gerais e administrativas. Observem que, embora o valor absoluto do D&A tenha aumentado em termos nominais ao longo do ano, devido à consolidação dessas aquisições, o valor relativo, como proporção da receita líquida, diminuiu, saindo de 17,7% no primeiro TRI para 15,7% no quarto TRI. Já as despesas comerciais aumentaram em termos nominais e relativos, devido ao crescimento da equipe e ao pagamento de mais comissões, o que é uma boa notícia. Mudando para o slide 7, o gráfico à esquerda mostra o caixa bruto, que foi de 365 milhões no quarto TRI. Houve uma redução de 3,3 milhões na comparação com o terceiro TRI, principalmente devido à aquisição da Stock Info em dezembro, cuja parcela à vista foi de 4,5 milhões. Mas na comparação com o quarto TRI de 2018, houve um aumento substancial por conta do follow-on de 363 milhões de reais, realizado em setembro. O gráfico ao centro ilustra a dívida bruta, que foi de 100,9 milhões no quarto TRI.
E nesse caso houve também um leve aumento de 1 milhão na comparação com o terceiro TRI, relacionado à aquisição da Stock Info. Na comparação com o quarto TRI de 2018, a dívida bruta aumentou por conta da emissão de debêntures de 50 milhões, realizada em fevereiro, e das dívidas contraídas nas últimas aquisições, já que uma parte do pagamento é sempre parcelado. E o gráfico à direita mostra o caixa líquido, que foi de 268 milhões no quarto TRI, queda de 4,4 milhões na comparação com o terceiro TRI, pelas razões que eu já expliquei. O caixa líquido continua confortável para a intensificação do nosso plano de M&A. Para concluir, no slide 8, gostaria de reforçar algumas mensagens principais aqui do nosso ano de 2019. Com relação ao resultado orgânico, nós mostramos um crescimento de 14,7% na carteira de contratos, resultado de uma acertada mudança no modelo comercial, de subsidiar o setup para alguns clientes importantes para a Sinqia. Um fato que deve impulsionar o nosso crescimento futuro de receita, uma vez que seja superado esse desafio inicial das implantações. Com relação ao resultado inorgânico, as últimas 4 aquisições contribuíram bastante para os recordes do ano. A integração das 3 primeiras já foi praticamente concluída, resultando em uma evolução de margem bruta e redução do G&A como proporção da receita, um padrão que deve se repetir a cada ciclo de aquisições da Sinqia. E por fim, com o follow-on, a nossa posição financeira é confortável, deixa a Sinqia preparada para intensificar o plano de consolidação. E como as oportunidades de aquisição que nos motivaram a fazer oferta estão amadurecendo cada vez mais rápido, nós estamos bastante seguros de que vamos executar o plano de M&A com velocidade e com disciplina. Obrigado a todos pela presença em nossa teleconferência e agora vamos abrir a sessão de Q&A. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. O senhor Felipe Chan, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de perguntar. A minha primeira pergunta é com relação à desaceleração do crescimento orgânico, né? Essencialmente entregaram um patamar de crescimento perto dos 10% no 3Q e o patamar de crescimento foi 3%, né, no 4Q. Queria entender um pouquinho melhor os drivers por trás dessa desaceleração do crescimento orgânico, se realmente foi uma postergação aí da implantação de alguns projetos, se já devemos esperar no primeiro TRI de 2020 uma reaceleração aqui do crescimento orgânico, talvez já para próximo de double digits de novo, e se puder só comentar um pouquinho também como que está o pipeline de M&A. Então essas duas perguntas. Obrigado. Legal, Felipe. Obrigado pelas perguntas. Bom dia. Começando pela receita, do ponto de vista de carteira de contratos, a gente teve uma evolução bastante parecida com o TRI anterior, um pouquinho abaixo, mas tem uma questão de metodologia de cálculo, ou seja, a Consult Brasil completou 12 meses na carteira e por essa razão a gente deixa de computar a Consult Brasil como crescimento inorgânico e passa a computar como orgânico. Dito isso, com relação à receita, sim, houve uma desaceleração no crescimento orgânico. Isso é uma combinação de vários fatores, né? É uma soma de partes. Um fator é a questão de inflação, ou seja, os indicadores de inflação são cada vez mais baixos e como os contratos são corrigidos por inflação, explica uma parte da conta. Tem uma parte da conta que é explicada também por um churn um pouquinho mais alto.
e também a entrada de receitas em implantação, ou seja, a gente tem hoje vários projetos em implantação que estão previstos para entrar em momentos diferentes. Houve um pequeno atraso com relação à nossa expectativa inicial da entrada de algumas receitas que estavam previstas para o quarto TRI. A boa notícia é que na virada do ano bastante coisa nova entrou e os principais projetos que vinham sendo executados tiveram suas entregas parciais já realizadas. Então, de fato, a receita teve uma pequena desaceleração, mas não é algo que a gente considere estrutural. A gente acha que é uma desaceleração mais conjuntural e conforme essas implantações forem sendo entregues e a receita começando a acontecer, a gente deve voltar a enxergar um crescimento orgânico aí mais próximo de 2 dígitos. Já com relação às aquisições, a evolução das conversas é bastante positiva, Felipe. A gente sempre procura conduzir a estratégia de aquisições construindo alternativas, né? Tendo não só o plano A, mas também o plano B, o C, o D, o E e o F. Isso significa que, nesse momento, a gente tem muitas alternativas em paralelo, sendo negociadas em estágio avançado e ou em estágio de due diligence, o que deixa a gente bastante tranquilo de que a gente está dentro do plano, né? Alguns deals específicos são deals maiores, isso faz com que a gente tenha mais cuidado na etapa de auditoria, tenha um escopo de auditoria mais abrangente, mais profundo, para que a gente tenha conforto de chegar até a fase de fechamento, mas tudo isso está absolutamente dentro do que a gente esperava. Então, a nossa visão é bastante positiva. A gente acredita nesse momento que a execução do plano de aquisições que foi traçada no follow-on não vai levar 3 anos, vai levar menos do que isso. Perfeito. Obrigado, Thiago. Temos uma pergunta do Sr. Osnir Cardi, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. A gente quer entender um pouquinho melhor esse aumento no time de vendas, tendo em vista esse desafio que o Thiago mencionou para transformar esse backlog de projetos de implementação para receita recorrente. A gente quer entender um pouquinho melhor o racional por trás desse aumento no time de vendas, por favor. Obrigado. Osni, bom dia. Obrigado pela pergunta. De fato, no quarto TRI a gente teve um aumento das despesas comerciais. Uma parte disso é uma ampliação do time de vendas. Nessa ampliação do time de vendas também existe um componente inorgânico e um componente orgânico. Tá? O componente inorgânico são as pessoas que vieram das aquisições que nós realizamos e passaram a desempenhar papéis comerciais aqui na estrutura da Sinqia, visto que nesses papéis comerciais, nosso entendimento é que elas seriam mais bem aproveitadas do que em papéis operacionais, em que a gente poderia ter alguma redundância. E existe um componente orgânico de aumento também, ou seja, algumas contratações para a equipe comercial, visando atender mercados que a gente está procurando explorar com mais intensidade, como, por exemplo, o mercado de fintechs, né? Até há 6 meses atrás, a gente tinha uma equipe de bancos que atendia, além de bancos, financeiras, cooperativas de crédito e as próprias fintechs. Mas a gente, nesse momento, acredita que se justifica uma estratégia comercial separada, uma equipe comercial separada, um discurso comercial separado, e por essa razão a gente procurou também trazer pessoas com esse perfil, para que a gente possa se aproveitar das oportunidades comerciais de uma nova vertente que até então a gente estava explorando pouco, né? Dito isso, de fato, mesmo com esse acréscimo, a gente espera continuar tendo um bom desempenho de vendas, mas o ponto de atenção, de fato, é a implantação, ou seja, hoje a gente tem vendido dentro ou acima do que é a expectativa, do que é o orçamento. O desafio está em transformar as vendas que a gente vem fazendo em receita cada vez mais rápido. Quanto mais cedo uma implantação for concluída, mais cedo essa receita vem e, consequentemente, melhora o resultado do ano. Perfeito, Thiago. Obrigado. Temos uma pergunta do webcast. O cenário atual mais estressado de mercado impacta negativamente as negociações em andamento das aquisições?
Obrigado pela pergunta. A nossa visão é que não, principalmente nos casos que estão mais avançados, os casos que estão em due diligence, a gente está falando de transações que já vinham sendo negociadas há algum tempo. Algumas delas a gente já não estava na primeira rodada de negociação, talvez uma segunda ou terceira rodada, ou seja, os parâmetros em termos de expectativa, tanto da Sinqia quanto dos vendedores, já estavam bem definidos, eram bem conhecidos, e o nosso sentimento é que as condições do mercado impactam pouco essa dinâmica de negociação. Então, a gente não está sentindo isso. Possuímos mais uma pergunta do webcast. Como a empresa enxerga o impacto do pagamento instantâneo do Banco Central em sua operação? Obrigado pela pergunta. Essa pergunta é muito interessante, né? A gente enxerga hoje o pagamento instantâneo como talvez uma das maiores oportunidades de novos negócios que a Sinqia tem em 2019. Dando um passo atrás, no final de 2018, nós adquirimos uma empresa chamada Consult Brasil. A motivação daquela aquisição foram as soluções para a SPB, ou seja, o Sistema de Pagamentos Brasileiro. A gente tinha em curso um projeto de atualização da solução de SPB, que foi adquirida com a Consult Brasil, mas o fato é que o novo sistema de pagamento instantâneo, o SPI, muda um pouco essa realidade, ou seja, a gente está redirecionando esforços nesse momento para lançar dentro do cronograma previsto pelo regulador uma nova solução de pagamento instantâneo, e a gente enxerga isso de uma forma muito positiva. Geralmente, nesses momentos de mudança regulatória, o nosso mercado de software para o setor financeiro tem novas oportunidades relevantes, ou seja, aqueles sistemas que eram utilizados no contexto do SPB não são necessariamente os mesmos sistemas que serão usados no contexto do SPI. Surge uma nova necessidade de mercado, consequentemente um novo produto, uma nova demanda, e assim que está se preparando para isso. Então está no nosso roadmap, a gente deve lançar a nossa solução ainda no primeiro semestre. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o Sr. Bernardo para suas considerações finais. Sr. Bernardo, prossiga com suas considerações finais. Bom, agradeço mais uma vez a participação de todos em nossa teleconferência e coloco nossa equipe à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigada. A teleconferência dos resultados do quarto trimestre do ano de 2019 da Sinqia está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.